Pureta. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para as ouvintes e para os ouvintes do Naveia, Defensoria e Sistema Penal. Eu levei falta semana passada, mas estou aqui de volta. Já estava com saudades de Rafinha, de Fernando e dos nossos queridos Anotado na e queridas carteirinha, viu? ouvintes. Ah, mas foi a primeira falta, querido, falta justificada. Mas vamos lá. Você viu que ela falou que Bem, estava sentindo falta de Rafinha e depois de Fernando. Ou seja, eu sou a favorita, tá, Fernando? Perdão. Que dúvida, né? Que me dúvida. reservo ao direito, me reserva ao direito de dar o silêncio. Vamos lá, né? Para Fernando não ficar com raiva, sabe, Rafa? É. Bom, vamos lá. É o seguinte, hoje a gente vai trazer aqui um ponto que me custa acreditar que em 2023 a gente ainda tenha que falar sobre isso. E mais uma vez, Schietti mandou muito bem, né, Rafinha? Dizendo que no ordenamento jurídico brasileiro não existe a figura do indúbio pro societate. Contextualizando aqui nossas ouvintes e os nossos ouvintes, ontem teve uma sessão da sexta turma do STJ, né, em que estava sendo decidido um caso em que se recorria de uma decisão de segunda instância que havia indeferido uma medida liminar referente à liberdade provisória em uma ação de revisão criminal. A ministra Laurita Vaz, que era relatora do caso, ela conheceu o HC, mas estava voltando pela negativa da ordem, sobre o argumento de que seria correta a decisão do Tribunal Estadual em razão do chamado indúbio pro societate. E aí chegou o ministro Schietti Cruz e quebrou a banca. Disse não, não existe o princípio do indúbio pro societate no ordenamento jurídico brasileiro. E nós, eu falo aqui em nome dos três, porque eu sei que Fernando e Rafinha têm o mesmo pensamento, nós concordamos com as palavras do ministro Rogério Schietti Cruz. Por quê? Porque o processo penal brasileiro, ele é parametrizado pelo princípio constitucional e até mesmo convencional da presunção de inocência. Essa opção pela adoção do princípio da presunção de inocência, ela traz diversas consequências. O princípio da presunção de inocência, enquanto norma probatória, ele traz como consequência a figura do indúbio pro réu e do princípio também do favor rei. O que significa dizer que, havendo dúvidas fáticas ou dúvidas jurídicas, essas dúvidas têm que serem dissipadas em favor do acusado, em favor do autuado, em favor do réu, ok? E esse princípio da presunção de inocência não existe, a gente repudia uma visão gradualista do princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, ele vigora durante todo o transcorrer da persecução penal. E, portanto, ele consubstancia tanto o indúbio pro réu como o princípio do favor rei também durante toda a persecução penal. Isso significa dizer que, se houver dúvida em qualquer decisão penal, em qualquer fase do processo penal, não apenas na decisão de mérito, que vai escolher entre a absolvição e a condenação, mas em qualquer outra decisão, uma decisão que impõe medida cautelar, uma decisão de recebimento da denúncia, uma decisão de pronúncia ou impronúncia, qualquer decisão penal, ela é parametrizada pelos princípios do indúbio pro réu e do favor rei. O princípio do indúbio pro societate, ele não encontra guarida no ordenamento jurídico processual brasileiro. Não existe a menor lógica de que o órgão acusador seja o beneficiado pela ausência de elementos suficientes para que seja dada continuidade ao processo criminal ou para que seja aplicada uma medida cautelar, ok? Contudo, a gente escuta aí, inclusive a gente lê em alguns livros, pasme, excelência, essa figura do indúbio pro societate. Eu mesmo aprendi na faculdade, e na faculdade eu não tinha a visão crítica que eu tenho agora,
que, quando do recebimento da denúncia, vigorava o indúbio pro societate, e não é o indúbio pro réu. É claro que nós vamos ter um estándar probatório inferior àquele que se exige para a condenação, mas ainda assim, dentro daquele estándar probatório necessário para o recebimento da denúncia, que no caso são indícios de autoria e prova da materialidade, eles têm que ter uma alta probabilidade, eles têm que ser suficientes para ultrapassar qualquer dúvida razoável, porque vigora, sim, o indúbio pró réu. Eu penso, e aí eu não sei se Rafinha e Rafa concordam comigo, que, a bem da verdade, o princípio do indúbio pró societate ele é muito adotado pelos nossos tribunais como uma forma de se livrar do excesso de processos que abarrota o poder judiciário. Então, se faz uma análise superficial dos autos e empurra os autos para frente, relegando uma análise mais minuciosas para a fase posterior. Mas isso é muito temerário. Por quê? Porque o estado de inocência que é conferido constitucional e convencionalmente aos acusados, ele deve resguardar os acusados de qualquer acusação infundada. Inclusive, existe um interesse público em coibir gastos com processos desnecessários. Ora, a mera tramitação de um processo penal, além de acarretar restrições à liberdade do acusado, às vezes ao patrimônio, nós sabemos que temos as medidas cautelares pessoais e também de ordem patrimonial, ela traz ao réu um estigma de criminoso que muitas vezes nem mesmo uma sentença penal absolutória é capaz de apagar. E é importante que se diga que esse famigerado princípio, nessa falácia do indúbio pro societate, ele também encontra muita guarida lá na fase do júri, em que se defende, repito, de forma equivocada, de que da passagem do judício acusações para o judício causae, o juiz deveria decidir com base nesse indúbio pro societate, e assim não é, porque essa figura simplesmente ela não existe. Não há nenhuma razão de ser para se falar na existência desse princípio no ordenamento jurídico brasileiro. E é isso, acho que já falei demais, vou passar aqui a palavra para os meus colegas. Cara, é Regina, interessante é, que, não satisfeitos em fazer uso dessa prática, inclusive nas minhas petições, eu costumava insistir que não podemos nem chamar o indúbio pro societate de princípio. A crítica que o Lênio faz do uso excessivo e inadequado do termo princípio, porque princípio não é. Princípio é o da presunção da inocência, é algo que perpassa todo o ordenamento e toda a racionalidade do exercício persecutório, se é que existe alguma racionalidade. E que, na verdade, isso é um aforisma baseado na preguiça. Não existe indúbio, né? O Jacinto Nelson Miranda Coutinho, ou Miranda Nelson, meu Deus, esqueci a ordem agora. Mas, enfim, o Jacinto, famoso Jacinto, ele tem um artigo publicado a respeito, onde ele sustenta, né, que não é princípio, é um aforismo e que não tem espaço também, né, no ordenamento brasileiro, porque, enfim, isso aí, o que você tem, no máximo, é um estándar probatório diferenciado. A dúvida nunca pode conduzir a um juízo punitivo. Nunca. Cara, se há dúvida, é absolutamente contraditório você dizer que indúbio pro societate. Na dúvida, a gente manda o cara para cadeia. Na dúvida, a gente prossegue com o processo. Não, amigo. Você pode até, em determinados pontos do processo, exigir um estándar probatório menor, tanto é que a decisão de pronúncia fala em indícios, ou no caso da decretação das cautelares fala-se em indícios e não uma prova definitiva, mas a dúvida, se ela existe, ela deve sempre ser utilizada em benefício daquele que é o mais fraco no processo, que é no processo penal é o acusado. Então, assim, fico feliz que talvez a gente tenha também essa viragem jurisprudencial, que isso se consolide, a sexta turma mais uma vez sendo ponta de lança
no avanço da jurisprudência, mas até essa prática chegar aqui embaixo, na primeira instância, vai demorar. O problema, né, Fernando, é que muitos magistrados entendem que a presunção de inocência é uma posição de vantagem, quando, na verdade, a presunção de inocência é uma verdadeira posição de equilíbrio e não de vantagem, né? Muito bem. Como você ia começar a falar, quando você vai ver o Lênio, até o voto aqui, eu estou com o livro aqui, eu vou fazer aqui, quero que ele venha conversar com a gente aqui, do Paulo Tiago Rafinha está tão Fernandes, baixo, Indúbio pro Societate, está baixo? agora Melhorou. melhorou. É que eu estava longe aqui. Esse livro aqui do Paulo Tiago, Fernandes Dias, do Indúbio pro Societate. E quando vocês estavam começando a falar, é aquela coisa, né? É uma mentira repetida várias vezes que se torna uma verdade. Então, quantos de nós, como a Gina falou, ouviu esse princípio, né? Só que, como disse, e o Paulo Thiago traz, o Lênio, e todos esses críticos a esse princípio, porque ele não tem como fonte nenhuma regra no nossos códigos, na nossa Constituição, muito pelo contrário, né? A regra é o favor-rei, é a presunção de inocência, só que é isso, a gente vai querendo achar uma brecha. E é importante também a gente pensar que, no caso do indúbio pro, a gente tem um episódio que a gente tratou desse indúbio pro societate, tem um agravo, né, em recurso extraordinário, 1 milhão, 1 milhão, gente, a pessoa que não sabe, 67.392 do Ceará, agora consegui ler aqui, o Gilmar Mendes também fala exatamente isso, gente, da onde veio essa, é só um aforismo, isso não é um princípio, isso não tem embasamento legal, principiológico, foi uma construção, sabe-se lá, da cabeça de quem que começou, né? E daqui a pouco é isso, é o terraplanismo jurídico, né? Da onde veio. E vale a pena também ver essa decisão, mas eu acho importante nós pensarmos também que quando nós tínhamos já a rejeição, já temos, né, desde a redação provavelmente original do código, a rejeição da denúncia por falta de justa causa. Então, quando a gente tem uma sistemática que prevê uma rejeição por falta de justa causa, a gente já está vendo que a regra de tratamento, que é o básico do processo penal, tem que ter base probatória mínima. Mas aí nós ainda evoluímos e nós temos a possibilidade de absolvição sumária. Então, assim, que robustece nesse sistema de você observar, claro que a absolvição sumária vai ter também na tipicidade, né, claramente atípica a conduta. Então, aí eu estou falando mesmo de uma questão relativa ao mérito, né, não só questões outras. Então, quando a gente trata do mérito do processo penal, o próprio Código de Processo lá de 40 já fazia um filtro. Aí nós fazemos a reforma em 2008. Colocamos, acho que é 2008, a absolvição sumária. Botamos a possibilidade de absolvição sumária. Ou seja, tudo que tem no nosso sistema demonstra isso, mas aí alguém tira da cartola e não, olha, mas aqui vai vigorar, né? Vamos deixar. Aí você vai deixar preso num sistema que está num estado de inconstitucionalidade, então você vai violando sistematicamente os direitos. Primeiro, porque você não cuida da presunção de inocência, como ela está prevista na Constituição e nos códigos, na sistemática, e ainda encarcera e processa também, porque só ser processado é estigmatizante, pessoas com base simplesmente num adágio vazio. E a gente tem que começar realmente a ter esse trabalho de questionar, porque, por exemplo, a pronúncia hoje, a partir dessa decisão do Gilmar e das colaborações, por exemplo, do testemunho de ouvir dizer,
da necessidade, né, de que se tenha realmente provas produzidas através do contraditório, que é outra coisa também, não pode ser só elemento informativo, não pode ser só testemunho de ouvir dizer, só o reconhecimento. Então, o estándar probatório dessa decisão de admissibilidade é menor do que, claro, uma sentença condenatória, mas ela tem que ter um filtro. O que aconteceu, e a gente sabe disso, era sempre o processo do júri como se não fosse bifásico. Ofereceu a denúncia, ela tinha sido recebida e ia ter pronúncia. Então, eu acho que nós estamos evoluindo, mas é lamentável, se nós formos ver também, que numa matéria, era prisão cautelar, não era, Gina? Revisão criminal, aqui no caso concreto. Revisão criminal. Numa revisão criminal, a gente pensar em ser alegado esse tipo de princípio. Né? No ano de assim... 2023, né, Rafa? Hã? No ano de 2023, né? Como que a gente... se a gente não tem nem a revisão pró-societate, a gente já sabe que o sistema é para que a revisão criminal seja sempre pró-defesa e sempre pró-réu. Então, não pode ter um indúbio que favoreça a acusação. Então, assim, é uma loucura, né? É isso aí, gente. O Fernando está querendo falar, eu acho, só que ele está sem Ele voz. tá. Ele Eu está estou apanhando silenciado. do meu microfone aqui, mas agora funcionou. Porque a sua idade denuncia tudo, né? Você não sabe mexer na internet. Se quiser Eu me sou o mais ajuda. velho aqui, né? Então, eu acho tão bizarro a própria formulação do pseudo-princípio ou do aforisma. Indúbio pro societate. Essa lógica de que quem é beneficiada com a dúvida é a própria sociedade, sabe? Para mim, isso é de um desconhecimento ou de uma deturpação do processo penal que é ímpar. Porque a sociedade não Desumanização, se né? beneficia. A sociedade não se beneficia com um processo penal que ignora suas próprias regras. Quem se beneficia é o titular da ação penal que tem o seu trabalho facilitado. Agora, se isso é interessante à sociedade ou não, para mim é óbvio que não é. Então, o indúbio pró-societate, até dentro da sua própria lógica, é mentiroso. Perfeito, Fernando. Eu costumo dizer sempre, também de forma equivocada, a maioria das pessoas pensam que os direitos processuais fundamentais existem para beneficiar o acusado. Isso também é uma lógica falsa. Os direitos processuais fundamentais existem para beneficiar a todos, porque uma persecução penal justa e equilibrada é benéfica a toda a sociedade. É totalmente equivocado se associar a punição do acusado, ou melhor, a absolvição do acusado ao interesse individual e a punição do acusado ao interesse coletivo. A bem da verdade, a busca por um processo penal justo e democrático é interesse de todos. Mas essa conversa mole aí não é nem novidade, né, Gina? Quando a escola positivista, né, o movimento positivista surge lá em 1850, meados do século XIX, ele surge exatamente com a ideia ou com a proposta de que as garantias penais trazidas pelo movimento liberal, pelo iluminismo, enfim, as consequências dentro do sistema de justiça criminal, elas estavam impedindo o combate à criminalidade, que o excesso de direitos estava atrapalhando, e isso em 1850. Então, assim, é uma lenga-lenga que, pô, passou da hora de ser superada, né? Mas é uma lenga-lenga que, para o público leigo, acaba fazendo sentido, e a classe política se aproveita dela, né? Claro, e a mídia fortalece, né, com a divulgação da cultura do medo. É assim. Pois é. Então, Então gente, é isso, né, gente? Para fechar o dia com chave de ouro. É fake news jurídica. Não Como diria o existe. Padre Quevedo, isso não existe. Não existe. Somos